Olha, mais um podcast, Revista Perfil Médico. Hoje nós temos um convidado assim que eu gosto muito, que eu admiro, que tem uma trajetória fantástica, não só dentro da comunidade médica, como da comunidade política, no cenário político da nossa cidade, uma pessoa que sempre somou muito. E para mim é um grande privilégio tê-lo aqui conosco hoje. Eu vou passar para o Aldair, que o Aldair também vai se apresentar, que é meu parceiro hoje no podcast Perfil Médico. E a gente está muito feliz. Esse é o segundo programa que nós estamos gravando e a comunidade médica aí teve uma recepção tão grande. Gente, estou muito feliz com a recepção de vocês. Muito obrigada. Aldair? Olha, gente, falar desse convidado é algo que dispensa qualquer comentário, tá? O homem é dono de um mega currículo, é um grande pesquisador, conhecedor das doenças do coração. Eu vou perguntar para esse gentleman da medicina, quem é Almir Fontes? Quem é essa pessoa que tem um currículo extenso, que atua como trabalhador da qualidade de vida? Você é um profissional da qualidade de vida das pessoas. Somente gratidão, eu conheço vocês dois já há muitos anos e eu não tenho a menor dúvida da extrema competência de vocês dois, né? Inclusive, no passado, lá na revista, eu fiz parte de uma das capas e foi muito positivo para mim. E eu me sinto muito honrado nesse momento de estar aqui no segundo programa de vocês, né? É uma responsabilidade muito grande, mas no fundo eu me considero uma pessoa normal como qualquer outra, uma pessoa humilde, né? Que tem a percepção que a gente não está aqui por acaso, que a gente veio aqui para ajudar as pessoas e com isso evoluir. E a medicina nos proporciona isso, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente tem uma vida dedicada à saúde e a cuidar das pessoas, indiretamente a gente recebe alguns ônus, né, alguns bônus, na verdade, que é essa visão da espiritualidade. Eu não tenho a menor dúvida que quem ajuda recebe, no mínimo, em dobro. E eu eu tenho isso muito ao longo da minha vida. Então, sempre procurei investir na minha carreira médica, porque é uma obrigação de todo profissional de saúde também estudar, né, fazer o seu melhor, porque quem recebe esse benefício é o paciente, né? Então, e nessa minha trajetória, né, eu sou formado em medicina, né? Fiz clínica médica na Unicamp, que é uma das universidades muito boas do Brasil. Depois fiz cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Fiz a cardiografia, tenho título de especialista em cardiologia, terapia intensiva, clínica, ecocardiografia, tenho mestrado e doutorado e sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. E também faz parte do meu currículo que eu tenho um grande orgulho, isso realmente me orgulha, de ter feito parte da Secretaria de Saúde de Uberlândia, né, como secretário de saúde. Naquele momento nós desenvolvemos vários projetos, demos seguimentos a muitos dos que já estavam sendo feitos, aumentamos a ampliação da unidade básica de saúde, melhoramos os CAPs, trouxemos as práticas integrativas e complementares em saúde, centro de reabilitação, enfim, e muitas outras coisas. Então eu sinto muito grato, então foi uma oportunidade que Deus me permitiu, né, junto com a equipe política da época, de fazer uma ampliação numa visão coletiva, porque às vezes quando a gente está com o paciente, a gente faz aquela ação direcionada para ele, mas quando a gente está no coletivo, a gente tem a oportunidade de fazer. Então nós fizemos muito, depois eu fui superintendente regional de saúde, nós também organizamos aí naquela época com uma equipe, a gente nunca faz nada sozinho, sempre é uma equipe que faz parte do time, e eu sou grato a essa equipe também, então nós conseguimos fazer muita coisa, mas o que eu tenho o maior orgulho é de fazer parte da Universidade Federal de Uberlândia, da qual eu estou lá há quase 24 anos, né? Eu gosto muito, me sinto satisfeito no que eu faço. A gente recentemente conseguiu uma certificação de qualidade no serviço de ecocardiografia, que foi a primeira do serviço público do Brasil, uma certificação diamante. E a gente tem contato com os estudantes, com os residentes, e o mais importante é ajudar as pessoas mais carentes, que a gente realmente tem feito um trabalho aí de melhoria da assistência na área de cardiologia e resolvendo muitas demandas. Eu e, evidentemente, todo o time, toda a equipe de gestores e de outros profissionais médicos que trabalham na Universidade Federal de Uberlândia. Então, me pegando um gancho no que você falou,
sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Foi uma época de ouro para a saúde, um ganho enorme para a saúde de Uberlândia, e tive também a sorte de fazer parte, né, desse momento de implantação, onde eu estava com você na secretaria. E eu quero fazer uma pergunta, para mim é algo de suma importância, né? Eu vejo as práticas como uma referência muito grande. Hoje não se trata mais um paciente, né, sem pensar em práticas integrativas e complementares em saúde. Eu gostaria que você falasse para mim, né, desde quando foi implantado, desde o reconhecimento do Ministério da Saúde, né, como você tem visto a medicina antroposófica, que é algo que realmente revolucionou a medicina, no meu entendimento, né, as práticas como um todo, fitoterapia, homeopatia, como você vê hoje na parte educativa e preventiva para evitar doenças com essas práticas, e principalmente, eu vi no seu currículo também, que você também tem medicina integrativa chinesa, né? Você participa dessa medicina integrativa que é importante para a medicina. Ó, eu sou entusiasta das práticas integrativas, né? Na minha formação também, eu fiz 2 anos de medicina tradicional chinesa e fitoterapia, né? Com um colega que é referência, acredito que seja ainda lá em São Paulo, né? Da Escola Paulista de Medicina. E quando eu vim para Uberlândia, eu acabei deixando isso de stand-by porque eu acabei atuando especificamente na cardiologia. Esse colega é o Dr. Wagner? Não, não, do Dr. Joel Dia, né? Ele é do servidor público municipal e da Escola Paulista de Medicina. Ele é um chinês, né? Que foi radicado no Brasil, fez a formação dele médica no Brasil. E ele e a equipe dele eram pessoas muito importantes na área da acupuntura. Então eu particularmente sou entusiasta, sempre fui, acredito e uso. E a gente tem que sair dessa visão hospitalocêntrica, né, alopática, imaginando que isso resolve tudo. E não resolve, porque a saúde é um adoecimento não só do físico, mas da mente, do espírito, né? E a medicina das práticas integrativas, ela acaba vendo o paciente como um todo, não vê o órgão que está doente, vê o porquê aquele órgão adoeceu. Então, nesse sentido, antroposofia, homeopatia, acupuntura, danças circulares, enfim, tem várias, né? E são práticas milenares. A gente tem a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, a gente tem a medicina tradicional chinesa, que tem milhares de anos e com resultados, né? Inclusive, na China e na Índia tem hospitais que só tratam com a medicina específica dos países deles e resolvem. Então, assim, felizmente nós conseguimos a muito custo trazer essas práticas aqui para Uberlândia. Na época foi modelo, né? Depois nós nos tornamos modelo e não foi fácil trazê-lo, sabe daí? Foi uma conquista com o secretário de saúde estadual da época, com a pessoa que era responsável. E a gente, inclusive, na época conseguimos uma fazenda para poder plantar e depois acabou isso, não, porque eu saiba, não sei se foi para frente, mas enfim, foi num outro momento. Mas eu me sinto muito orgulhoso de ter lutado, porque foi uma luta realmente, e eu sei que hoje é um sucesso, né? Felizmente a população uberlandense é beneficiada, é uma política que continua pela atual gestão, da qual eu parabenizo também por essa ação, de ter mantido coisas positivas, e a população tem também uma alternativa que é essa que a gente está conversando, que além do acesso à medicina tradicional nossa, né, alopática, a gente tem a possibilidade de desenvolver e correr atrás de outras alternativas que é através das práticas integrativas e complementares em saúde. Ok. Bom, doutor Almir, o senhor sabe que eu sempre fui uma apaixonada pelo trabalho dentro da comunidade médica, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu fui a pioneira em vários segmentos. Eu falo que até imortalizar uma capa de uma revista com um médico na capa, e o senhor, eu tive a honra, né? O senhor ser uma das nossas capas da revista Perfil Médico. Aliás, assim, que engrandeceu muito. Então, quando eu falei que voltaria com a Perfil Médico, voltaria trazendo coisas novas, a recepção foi muito grande. E muitas dessas pessoas que me parabenizaram por essa volta, também quis parabenizar meus convidados. Então, o senhor vai receber 2 brindes hoje aqui, que mandaram de presente para o senhor com a mensagem. Esse é da Farmácia Biofarma. Obrigado ao pessoal da Biofarma. Eu também
Tenho Muito um carinho interessante. muito grande pela Biofarma e todas as outras também, as outras farmácias de manipulação. A Biofarma também foi uma das pioneiras, né? Sim, sim, foi Enfim, ela um dos tem meus primeiros uma clientes. estrutura Começamos juntos. muito profissional, muito comprometida aí com o Sim, a paciente, com a ética. qualidade e a Sim. ética dos medicamentos, enfim. Obrigado, obrigado, Biofarma. Agora, olha só. O senhor também tem uma mensagem linda que eu gostaria que o senhor lesse essa mensagem. Esse é um presente da Pétalas Floricultura para que o senhor possa lembrar desse momento por um tempo maior e, ao mesmo tempo, o seu consultório, levar para o seu consultório. Eles mandaram uma mensagem bem bacana aí para o senhor e eu fico muito feliz por isso. Ó, mais uma vez, obrigado. Eu até me sinto muito honrado e nem sei se sou merecedor desses presentes aí, né? Fala, então é com uma imensa alegria que parabenizamos pelo seu trabalho, que sempre foi uma das maiores referências de cardiologia dentro de Uberlândia e região. Além de ser um ser humano, um homem público de grande responsabilidade dentro do cenário político e docente da Universidade Federal de Uberlândia. Parabéns em nome da Pétalas Floricultura e do pessoal, né, do Perfil Podcast Médico. Perfil Médico. Do podcast Perfil Médico. Eu que agradeço, né? E você só também te elogiando, você além de ter sido referência, não foi uma referência ao acaso, você foi referência por competência, por comprometimento e por envolvimento. Então a sua revista com certeza deixou um legado aí de qualidade, né? Que não só para demonstrar os profissionais que atuam na área médica, mas principalmente para os pacientes saberem que tem gente muito boa em Uberlândia e tem, né? Quer dizer, além na área de cardiologia, nós temos muitos profissionais altamente qualificados e a gente não deixa nada a desejar a nenhuma grande capital do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, com os nossos profissionais todos da área médica. E também dos outros profissionais afins, né? Na equipe multiprofissional tem excelentes fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, educadores físicos, psicólogos. Olha, doutora Almir, muito obrigada aí pelas palavras. Eu fico extremamente lisonjeada porque quando eu abracei essa história, eu percebi que existia aquela lacuna da comunidade médica, e a comunidade médica, para mim, é um expoente em todos os segmentos, porque comunidade médica é vida. E nós dependemos de vocês praticamente para tudo, né? Porque eu até brinco, falo, você pode ter milhões de problemas. Se você tiver saúde, você resolve todos. Mas se você tiver um problema de saúde, tiver um problema, você não consegue. Então, o médico, para mim, sempre foi muito especial. E eu percebi isso, falei, não, eu quero trazer algo assim. Foi um desafio, eu tive muitas críticas, né? E hoje eu vejo no Brasil todo algumas revistas com médicos na capa e a referência veio de Uberlândia. A referência veio de nós. E como que essa referência veio de nós? Por que que ela se consolidou? Porque a comunidade médica acreditou no meu trabalho. Quanto à seriedade, eu sempre levei isso muito a sério. Tanto que eu estou voltando aí com esse podcast, que a Perfil Médico 2026 já sai impressa, online. A gente está pleiteando aí uma possibilidade maior, de algo bem maior para a comunidade médica. A gente está voltando de uma forma um pouco mais agressiva até. E eu tive uma recepção muito boa. E quando o senhor fala do médico na capa, isso sempre aproximou o paciente médico. E era normal eu assistir nos consultórios, assim, aquelas senhoras ali com aquela revista apaixonada do médico. Às vezes eu chegava, tinha folheado, tirado a foto dele, levado, do senhor mesmo. Foi uma que o pessoal pediu muito, porque o paciente em si, principalmente o paciente mais idoso, ele tem um amor muito especial pelo cardiologista. E falando em cardiologia, vamos entrar nesse assunto bastante interessante. Nós separamos alguns tópicos aqui. Nós gostaríamos de saber referente hipertensão, diabetes, as causas que afetam o coração. O senhor é um especialista nisso e eu tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir essa resposta de uma forma bem simples, porque tem muitas pessoas que têm muita vontade de ouvir isso do próprio médico. Então, a gente tem uma verdade em medicina e na cardiologia
que as doenças elas não vêm com a pessoa, elas desenvolvem através dos anos. E esse desenvolvimento, especificamente na área de cardiologia, depende do estilo de vida que a pessoa leva, né? Quer dizer, hoje todos nós temos um estilo de vida complicado, né? Mas quanto maior for a complicação no sentido do autocuidado, maior a probabilidade dessa pessoa vir a adoecer. Então, nesse sentido, entra o que a gente chama dos fatores de risco. Ninguém nasce hipertenso, claro que tem algumas doenças que as pessoas podem desenvolver hipertensão quando criança, mas a grande maioria da hipertensão, do diabetes, né, mesmo do colesterol, a gente sabe que o colesterol também pode ter questão familiar, mas a grande maioria desses problemas, o tabagismo, a ansiedade, a depressão, né, a obesidade, todos são situações que nós consideramos como fator de risco que são desenvolvidas ao longo do passar dos anos dessas pessoas. E além disso, a falta do cuidado adequado, né? Primeiro de fazer um diagnóstico correto, de ter essa possibilidade, essa cultura de fazer uma avaliação médica periódica, né? Mesmo que você não tenha nada, você fazer um exame, porque você não sabe se tem um colesterol alto e nem sempre sabe que tem um diabetes, a não ser quando está descompensado, que você tem diabetes. Você não sabe que tem a pressão alta se você não medir a pressão. E felizmente hoje a gente tem vários profissionais, médicos, profissionais de saúde, enfermagem, tem atenção primária que consegue diagnosticar, fazer uma avaliação dos fatores de risco e estimular que essa pessoa mude o estilo de vida dela. O ideal é que ela já começasse lá atrás. Hoje a cultura, a ideia de se fazer exercício, felizmente tem crescido. A ideia de se alimentar melhor, felizmente tem crescido, mas ainda está muito aquém do que seria ideal. Então as pessoas continuam se alimentando mal, né? Tanto que a gente tem uma epidemia de obesidade no Brasil e no mundo, porque é muito mais fácil pela correria, às vezes, a pessoa comer um lanche, né? um fast food, do que eventualmente fazer uma comida saudável, fruta, verdura, legumes, evitar muito carboidrato, reduzir sal, reduzir gordura. Então você, por questão de praticidade, acaba comendo de forma inadequada, não faz exercício, fica estressado porque a pressão é muito grande de todas as áreas. O mundo que a gente vive, esse mundo consumista, um mundo de tecnologia, nos cobra muito. Você tem pressões dentro de casa, tem pressão no trabalho, tem pressão em tudo quanto é lugar. Então a pessoa, se ela não tiver uma válvula de escape, por exemplo, fazendo exercício, ela vai desenvolver o estresse, vai ficar deprimida porque ela acaba também às vezes ficando amargurada, guardando alguns rancores. Às vezes ela não sabe perdoar, não sabe pedir desculpa, né? Então isso tudo vai ficando dentro dela e isso vai desenvolver uma doença. Diabetes, obesidade, hipertensão arterial, sedentarismo, estresse, depressão, tabagismo, tudo, etilismo, tudo isso aí junto com o estilo de vida da pessoa, que ela não se cuida, não se alimenta bem, não faz exercício, leva uma grande produção do que a gente chama de radicais livres, que são produtos produzidos do catabolismo dos alimentos errados que nós comemos. Isso vai fazer com que as gorduras que circulam no corpo, né, a gente tem gorduras boas, que é o HDL colesterol, e tem a ruim, que é o LDL colesterol. Então esses radicais livres fazem com que essas gorduras se depositem dentro das artérias e em algum momento essas gorduras poderão levar a um quadro agudo ou crônico, de um infarto, de um acidente vascular cerebral, de obstruções das artérias do corpo. Pode a pessoa desenvolver uma insuficiência renal, né, ter que fazer hemodiálise, ou seja, na grande maioria das vezes as doenças cardiovasculares foram causadas pela própria pessoa. E o que nós oferecemos em contrapartida? Na medicina hoje, na cardiologia e na medicina como um todo, a gente tem muita possibilidade de tratamento, né, através de medicamento, através de diagnóstico, através de procedimentos invasivos, cirurgia cardíaca, angioplastia, mas se a pessoa não fizer a parte dela, não tem jeito, ela vai continuar adoecendo, a gente vê isso frequentemente. Às vezes a pessoa faz uma angioplastia, faz uma cirurgia cardíaca, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela está voltando porque ela não tomou remédio, ela não mudou o estilo de vida, continua estressada. Então hoje esses fatores de risco são os grandes causadores das doenças cardiovasculares. E o pior, não só das doenças cardiovasculares, mas também do câncer. Então o câncer hoje, os mesmos fatores de risco que causam doença cardiovascular,
também causa o câncer. E hoje a gente chama isso de doença metabólica. O que é doença metabólica? Esse estilo de vida inadequado leva a um excesso de produção de radicais livres, que leva a uma alteração sistêmica no organismo, produção exagerada de vários hormônios, adrenalina, não adrenalina, cortisol, e isso vai levando uma lesão gradativa das células, dos vasos, e em algum momento a pessoa vai adoecer. Então, basicamente, consiste em nós repensarmos o nosso estilo de vida, nos colocarmos na agenda, pensarmos que nós não somos máquinas e a gente tem que se cuidar. E se cuidar é simples, mas é complexo. Eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar melhor, eu vou perder peso, eu vou ter uma qualidade de vida, vou ter lazer, vou ter férias, vou ter amigos, que é fundamental a gente ter amigos, vou ser uma pessoa que perdoa, que tem um coração aberto para aceitar as outras pessoas, as diferenças. Então, vivendo num mundo de paz interior, com certeza já é um grande começo para que ela comece a melhorar a doença dela. Claro que aí existe a medicina para dar medicamento para hipertensão, para dar medicamento para diabetes, para dar medicamento para colesterol, mas se a pessoa não fizer parte dela, cada vez vai aumentando mais a dose, vai associando mais medicamentos, porque ela não está fazendo parte dela. Então, nós estamos aqui para ajudar, mas antes de nós ajudarmos, que às vezes as pessoas terceirizam, eu vou passar para o médico vai resolver minha vida. Não, o médico vai ajudar, mas quem vai resolver é a própria pessoa. Okay. Antes de passar para o Aldair, vou fazer mais uma pergunta bastante interessante. É muito normal a gente ouvir das pessoas assim: ah, meu pai tem doença cardíaca, meu avô era cardíaco. Essa questão de hereditariedade, como ela funciona hoje nessa parte cronológica aí da cardiologia, do meu filho, do meu neto, essa predisposição, ela é um mito ou ela é uma verdade? Porque muitas pessoas têm essa dúvida: nossa, meu pai morreu do coração, eu vou morrer também. E a pessoa, ela já cresce com aquele pensamento que ela vai morrer. Em vez dela pensar em ser feliz, ela está pensando lá no passado, na doença que a família teve. Então, desmistifica isso aí para nós. As doenças cardiovasculares representam mais de 30% de todas as complicações. Morre-se mais de doença do coração cardiovascular do que câncer, que é a segunda causa. E, infelizmente, pega uma população ainda muito jovem, né, dos 40 aos 60, 70 anos, que tem ainda uma vida muito produtiva. E a grande maioria dessas condições cardiovasculares se devem, como eu disse, ao não controle dos fatores de risco. A história familiar, por exemplo, às vezes é válida para uma cardiopatia congênita, aquela criança que já nasceu com uma má formação no coração. Pode ser que tenha algumas delas têm correlação com a parte genética, tem algumas outras cardiopatias que têm relação genética, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, que a gente às vezes vê jogadores, agora não porque tem um controle maior, mas que tiveram morte súbita porque tinha o músculo do coração muito grande, e esse músculo aumentado fazia com que, ao indivíduo fazer um esforço físico, obstruísse uma parte do músculo da via de saída do sangue, e a pessoa tinha morte súbita, ou desencadeava uma arritmia. Uma outra coisa que também é genética é o colesterol elevado, que a gente chama de dislipidemia familiar. Às vezes a pessoa tem 15, 20 anos e já está com colesterol de 300, 400. Então isso tudo é genético. Agora, a questão da doença cardiovascular, a gente considera isso no sentido, é uma verdade, um mito. Qual que é a verdade? A gente considera histórico familiar quando um parente próximo, o pai ou a mãe, que em tese tem uma genética que está ali naquele filho, que tenha tido um evento cardiovascular agudo abaixo de 50 anos. Ele teve um infarto, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, abaixo de 50 anos. Porque, em tese, não é para acontecer isso abaixo de 50. Mas, evidentemente, esse indivíduo tem abaixo de 50, ele pode ser tabagista, ele pode ser estressado, pode ser obeso. Mas se ele não for nada disso, não for obeso, não for nada, tiver uma morte súbita ou um infarto, então isso é história familiar. Depois dos 50 anos, faz parte da evolução de todos nós, junto com os fatores de risco e do envelhecimento, que é externo e interno, aumentarmos a predisposição de ter eventos cardiovasculares, porque as gorduras começam a depositar. Desde que nós nascemos até a nossa vida, a gente vai comendo, né? E uma parte dessas comidas são saudáveis, são necessárias, e nem todas são muito saudáveis, mas são gostosas. Então a gente vai comendo, então isso ao longo da vida
vai levando a um depósito junto com os fatores de risco, o não autocuidado, o estresse, e a pessoa tem um infarto. Então aquele indivíduo, meu pai teve um infarto com 60 anos, isso não é história familiar. Meu avô morreu com 80 anos de infarto, não é história familiar. Mas o meu pai infartou, tinha 45 anos de idade, então é histórico familiar. O fato de ter um histórico familiar genético não significa que aquela pessoa vai ter. Se ela seguir o mesmo exemplo, às vezes, do familiar que não se alimentava direito, que era estressado, que era tabagista, que era obeso, provavelmente ela tem um histórico familiar e mais fator de risco, então a chance dela infartar é muito grande. Mas se ela sabe que tem um histórico familiar e se alimenta bem, faz exercício, controla o fator de risco, então assim, ele tem um histórico familiar, mas não tem mais nada que vai fazer que ele tenha um infarto, porque ele está fazendo a parte dele. Então, o fato de ter histórico familiar não significa que a pessoa vai adoecer. Só vai adoecer se ela não fizer a parte dela. Doutor Almir, eu quero trazer um fato que está acontecendo em todo o país, recentemente aqui na cidade de Uberlândia, e é algo até não só para o segmento, né, da saúde, os médicos, profissionais da saúde, mas também eu creio que é de responsabilidade até mesmo dos governos, né, em relação a mortes nas academias. Tá? Isso está sendo algo agravante. Recentemente agora, tá? Nós tivemos a perda de uma pessoa muito amiga nossa, conhecido, vimos esse homem crescer, né? E ele teve no velório pela manhã de um conhecido nosso, e olha, eu vou estar voltando aqui para o enterro. E nesse meio termo, ele foi aqui para uma determinada academia de Uberlândia, acho que você viu isso nos noticiários, Sim. Perdeu a vida, praticando exercício. Tá, as dúvidas, né? O que nós podemos fazer para evitar isso? Vejamos, academias, será que tem que ter uma regulamentação para essas academias? Nem todas, não estou generalizando todas, tá? A gente não está falando de academia aqui, não. Entenda isso, as pessoas que estão acompanhando. Veja bem, será que não tem que ter uma regulamentação para ter pessoas capacitadas para os primeiros socorros? É um item, tá? Vamos colocar como item, eu estou fazendo um checklist. Sim. É você que vai nos dar, né, mais orientação sobre isso. Ou seja, só esse exame basta? Será que a academia tem que exigir que ele traga esse exame, que ele está apto a fazer, né, essa atividade física? Outra coisa que a gente preocupa muito em relação à questão da academia. Como o senhor vê, você acha que o profissional da atividade física tem que ter critérios para acompanhar? Hoje está tendo muita motivação, muito consumo, automedicação. O que você me fala sobre essas mortes da academia? Então, o que você fala é uma verdade, assim... Veja bem, não são mortes da academia. Sim, não, sim. São mortes... que foram, né, desencadeadas por um excesso de esforço físico não orientado, né? Exatamente. Então, assim, a academia é um lugar fundamental, né? Primeira coisa, a saúde não é uma coisa exclusiva do médico, é de uma equipe multiprofissional. Então, assim, é fundamental que, além do médico, que não é detentor de conhecimento amplo e muito menos de outras áreas da nutrição, da educação física, participe, compartilhe e estimule que os pacientes procurem os profissionais especializados. Eles estão ali para isso, o psicólogo, o fisioterapeuta. E o educador físico é uma pessoa, é um profissional muito bom, extremamente importante para que as pessoas melhorem o estilo de vida e façam exercício. Porque assim, não adianta eu vou correr, não sei se eu sei correr, eu vou fazer uma musculação, eu não sei se eu estou fazendo correto, levantando o peso adequado, que eu posso me machucar, posso romper o músculo, posso romper um ligamento. E o profissional de educação física vem nesse sentido ajudar, apoiar. E as academias contribuem, e felizmente a gente é favorável, quanto mais academia tiver e mais acesso, não só privada, mas pública. A gente sabe também que Uberlândia também é privilegiada, porque as unidades básicas, algumas têm, e tem a atividade com os educadores físicos para os idosos, para os hipertensos, para os diabéticos, porque a academia ajuda. Claro que nem sempre todo mundo que vai para a academia tem aquela visão de saúde. Uma parte dessas pessoas estão ali com a visão estética. Mas a saúde pode ser um ganho secundário ou estético, mas a saúde vem. Mas essa saúde tem que ter cuidado. Uma coisa é um indivíduo jovem, que em princípio não tem nenhuma cardiopatia. Outra coisa é um indivíduo acima dos 50 anos, que não faz check-up, está obeso. E o grande problema é que todo mundo quer resultado para ontem. Então eu cheguei lá com sobrepeso e quero perder 10 quilos em um mês. Então, evidentemente, se ele não tiver uma orientação adequada,
numa academia, ele vai fazer coisa errada, vai se machucar e pode até infartar. Se o indivíduo tem uma cardiopatia, uma miocardiopatia dilatada, ele tem algum problema coronariano que ele não saiba, mas a faixa etária deles é uma faixa de risco. Se ele tem diabetes, se ele é hipertenso, o fato de você fazer exercício aumenta a pressão arterial, né, no primeiro momento. Então, se o indivíduo não estiver tomando medicamento, ele vai aumentar, pode ter um infarto, pode ter um acidente vascular cerebral. Então, é fundamental. Isso faz parte, inclusive, de uma solicitação do Conselho Federal de Medicina, que as academias que têm o seu papel fundamental, eu elogio todas as academias, que tenham um pessoal especializado, que sejam educadores físicos competentes, comprometidos, que tenham estagiários, mas que estagiários sejam assistidos por educadores físicos formados, tenha um curso de capacitação de primeiros socorros, porque às vezes o indivíduo está ali dentro e a gente vê isso, pode ter uma lesão muscular, pode ter uma lesão óssea e pode ter uma parada cardíaca. Se você tem uma parada cardíaca dentro da academia, se você não tiver uma estrutura ali de um primeiro socorro, uma ambulância que chegue, essa pessoa vai morrer. E a gente vê isso, infelizmente. Então, o ideal que as academias, independente da faixa etária, mas principalmente aquelas pessoas que já chegam com história de diabetes, hipertensão, de já ter tido algum evento cardiovascular, que faça uma recomendação, que ele traga uma avaliação do médico, ou clínico, um cardiologista, justamente para não chegar lá, estar fazendo uma atividade física e morre mesmo. Como eu disse, o indivíduo tem uma cardiomiopatia hipertrófica, o indivíduo que é um coronariopata, o indivíduo que é um hipertenso, que é um diabetes, tem um colesterol alto, que fuma, são pessoas de risco para terem eventos. E o esforço, você está sobrecarregando o coração começa a fazer muito esforço. Se tiver uma plaquinha de gordura dentro de uma coronária, que é a artéria que leva o sangue para o coração, o próprio esforço físico e o aumento da pressão que o esforço físico desencadeia pode romper essa placa de gordura dentro da coronária, do vaso, e levar um infarto. Então, é orientação do Conselho Federal de Medicina, acredito que também do Conselho de Educação Física, que as academias têm essa preocupação. Nem todas fazem, né? Deveriam fazer, porque a gente gostaria que ninguém viesse a falecer numa academia ou que tivesse um infarto, que pode ser, por exemplo, pode ter morte súbita. 30% dos infartos têm morte súbita com primeira manifestação. Então, assim, para evitar isso, os donos de academia, que a gente tem visto proliferar aqui em Uberlândia, graças a Deus que isso é positivo, mas tem que ter esse cuidado com a saúde de quem está fazendo lá dentro, porque na hora que acontece um problema, aí com certeza o problema é muito grande, que a pessoa que está ali querendo se exercitar, melhorar a saúde, morre, e isso causa um transtorno enorme para a academia, para a família, para todo mundo. Então, a academia tem que ter essa estrutura e tem que ter essa orientação, eventualmente fazer uma capacitação, parou, vai ter alguém que vai atender, vai iniciar uma massagem, vai ter um ambu para poder iniciar a respiração, para a pessoa não ficar desassistida e morrer. Até chegar, às vezes, a ambulância demora bastante, né? Bom, então é algo que a gente tem que levar em consideração, que deve ter critérios, né, doutor? Os critérios são importantes, né? Eu creio que quando uma pessoa abra essa academia, que ela tenha essa consciência de fazer todo, né, esse fluxo, né, de funcionalidade ali, amparado com profissionais para esse primeiro suporte. O colega, ele não pode, a pessoa que está fazendo educação física, ela não pode ficar desassistida. Então tem que ter alguém, porque a gente está pagando e alguém tem que nos orientar. Qual é o exercício correto que tem que fazer? Qual é o peso que tem que pegar? O que a gente vê às vezes, que o indivíduo chega com muito ansioso, eu quero ganhar massa muscular, quero emagrecer. Então, às vezes, o próprio educador acaba dando uma sobrecarga muito grande para aquela pessoa, sem saber dos fatores de risco que ela tem, sem saber, se preocupar, às vezes, em alguns momentos, com a faixa etária que ela tem. Então, já dá uma carga muito alta e essa pessoa está descondicionada e tem problema de pressão, de diabetes. Com certeza, o risco dela é muito grande de um esforço exagerado. Então, por isso tem que ser uma coisa gradativa. Quer dizer, uma atividade física muscular, que é uma atividade de carga, o ideal é que a pessoa faça uma avaliação médica anteriormente. Uma caminhada, uma atividade aeróbica, não tem necessidade. Se não tiver nada, ele pode caminhar aí tranquilo. Se tiver alguma doença de base, ele tem que investigar. Se não, a caminhada é uma atividade aeróbica que não traz, de um modo geral, grandes prejuízos. Pelo contrário, traz muito benefício. Então, a caminhada não tem problema. Agora, musculação, o ideal é que fizesse uma avaliação cardiológica prévia. Doutor, vamos então mais uma pergunta, que a Neuza vai voltar com duas perguntas. Claro, ela já está claro. preparando as perguntas. Uma vida hoje de forma, vamos colocar, irresponsável, né?
de forma inconsciente, a palavra correta, inconsciente, eu vou fazendo as coisas, né? Automedicação, volto a falar da automedicação, as pessoas estão, né, ouvindo muito o doutor Google, né? As pessoas vão lá e já vê alguém fazendo uma publicidade de medicamento, de vitaminas, suplementação é algo também que está acontecendo muito, tá? As pessoas estão fazendo isso porque a Neuza é minha vizinha, ela falou que isso é bom. Peraí, não é bem por aí não. Toma que é bacana. Então, hoje está tendo isso, né? As pessoas vão lá, acham que o Google entrega tudo e está tudo certo. As pessoas chegam no médico, ela quer pedir o diagnóstico, né? Não tem nenhum tempo de ter uma anamnese Já ali quer com o pedir médico. o exame, ó, O exame. faz uma ressonância para mim. Ele já toma o lugar do médico, né? Quando ela tá até quase que pedindo o diagnóstico dela, ó. E se não pede o exame, ela vai em outro médico. Ela vai em outro médico. Então tá desse jeito. O que o senhor me fala dessa vida louca que as pessoas andam levando, com alcoolismo demais, né? Não tira aquele tempo pro sono, pro descanso. É uma vida agitada que o organismo também sente. Então, esse é um grande problema. Primeiro, assim, entrando nesse raciocínio, um dos problemas que nós estamos vivendo hoje, que é o problema do excesso de profissionais que estão se formando em todas as áreas, né? Na área médica também a gente tem um número exagerado de profissionais, são mais de 50 mil médicos por ano que se formam, né? São quase 50 mil, na verdade são 42 mil médicos. Em 2030 nós provavelmente chegaremos a 50 mil médicos. Desses 50 mil médicos se formam, 50% tem acesso à residência médica, que é o momento que o indivíduo vai se especializar. Então, como são muito profissionais no mercado, esses profissionais têm que ter um retorno financeiro para a vida deles profissional. Então, muitos acabam indo para uma linha completamente inadequada, sem uma formação aprofundada e desenvolvendo e participando da rede social, mostrando milagres, né? Com medicamentos milagrosos, com reposições hormonais. E não existe milagre para a saúde. O controle da saúde é um crescente. Você começa e continua. Se você para, você perde tudo. E se você faz a reposição hormonal, e infelizmente está muito comum, inclusive entre pessoas jovens, essas pessoas vão ter problema. Se você faz uma reposição sem orientação médica, e a gente sabe que isso existe, né, no mercado aí paralelo, a gente ouve falar, né? Então as pessoas se automedicam, às vezes com hormônio, com a testosterona, e isso vai aumentar a próstata, vai ter risco de câncer, vai ter risco de infarto, vai aumentar o colesterol, vai aumentar a pressão, então a pessoa fica bonita, e já vi vários com 40 anos, com 35 anos, infartarem e morrerem, porque estavam usando hormônio de forma irregular. E não só homens, as mulheres também estão usando hormônio de forma irregular. E agora, a gente sabe que esses medicamentos para emagrecer, né, tem vários no mercado, inclusive um que foi disponibilizado aí para ser vendido, que é até um medicamento muito caro. A gente sabe e ouve falar que as pessoas estão vendendo produtos que não têm... não são olhados pela vigilância sanitária, não tem controle, não compra na farmácia, compra de pessoas que às vezes nem são médicas, estão vendendo isso aí, correndo um risco enorme de ter eventos colaterais graves. E nessa linha que a pessoa acredita que o outro profissional que está ali, às vezes nem é médico, às vezes estão profissionais não médicos, que hoje isso virou uma moda, não só no que era procedimento médico, outros profissionais na odontologia, enfim, nutrição, estão fazendo esses procedimentos e colocando pessoas em risco, porque elas não foram habilitadas para isso. Porque o curso de medicina é um curso de 6 anos, você aprende tudo. Depois você tem 4, 6 anos no mínimo de residência médica. Depois, eventualmente, você faz uma especialização, você participa de congresso para você estar habilitado a fazer aquele procedimento. E hoje, como tem muita gente no mercado, todo mundo está querendo ganhar dinheiro. Então, infelizmente, o marketing que é feito nem sempre é um marketing verdadeiro. Então, a pessoa primeiro tem que conhecer o profissional, investigar a vida dele, ver se aquilo que ele está propondo de fato procede e não imaginar que ele vai ficar bonito ou melhora o corpo em uma semana. Isso é uma construção, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se ela mudar o estilo de vida dela. Se ela mudar, ela vai melhorar. Se não, os medicamentos ajudam, mas podem trazer graves efeitos colaterais, inclusive óbito, câncer, infarto. Parabéns, doutor Almir. Parabéns por essa explanação maravilhosa aí. O senhor fez um comentário muito pertinente. Foi um comentário assim que eu sempre pautei na seriedade do meu trabalho. O profissional com credibilidade. Tanto que a capa da Perfil Médico sempre foi um convite, né? Porque eu tinha esse zelo, esse cuidado de escolher o profissional com todas as capacitações dele,
toda a credibilidade dele dentro do conselho médico, dentro da própria sociedade médica no geral, para que ele estivesse estampado ali, porque eu sempre quis fazer um veículo sério. E isso aí que o senhor está falando, porque se fosse para vender, eu tinha muitos para comprar, né? Então, parabéns aí pela essa explanação aí, porque ela é muito verdadeira. Agora, a minha pergunta, ela é muito interessante, ela é interessante para a população em si, eu acho que todo mundo quer saber disso, todo mundo se preocupa com isso. Depressão e cardiologia. Sim, enfim. Quais são as A duas? gente Como funciona esse casamento aí e o resultado dele? Hoje existe uma epidemia de depressão, né? Quer dizer, todo mundo vive num mundo muito individualista, muito materialista, muito consumista e muito imediatista. Então você participa de um ambiente familiar, né? Nesse ambiente familiar, hoje as pessoas têm que trabalhar desde cedo, os pais e trabalham, às vezes os filhos ficam sozinhos, né? Acabam tendo influências, pode ser positivas ou negativas, dependendo do ciclo de amizade que ele venha a ter. Então você às vezes terceiriza esses cuidados para a escola. Então, ao mesmo tempo, você tem a questão da social, né, que é a rede que a gente vive, Instagram, Facebook, WhatsApp, que leva um monte de informações não verdadeiras. Então as pessoas acabam ficando muito ansiosas. Então a ansiedade, a gente vê isso em jovens, principalmente depois da Covid, crianças com 15, 14, 16, 18, todo mundo muito ansioso, com crise de ansiedade aguda, né? Em função desse excesso de cobrança externa da televisão, do materialismo, eu quero ter, o outro tem, eu quero também ter, e às vezes esquece que as coisas não são conquistadas da noite para o dia. Então, para você criar uma carreira, eu sempre converso com os meus alunos, né? Eu tenho 35 anos de formado, então assim, para eu chegar aqui, foi uma construção. Então não tem como você formar ou conquistar alguma coisa e no dia seguinte você achar que você já tem tudo, e não é assim. E isso gera um estresse, uma ansiedade muito grande, porque você vê o outro conseguindo e você não está conseguindo, e você acha que a culpa é sua, e às vezes cria uma relação de inveja com o outro, enfim, acaba sendo um adoecimento da sociedade como um todo, né, desse excesso de cobrança diuturna, e nem sempre a pessoa tem um apoio dentro de casa, porque os pais também são cobrados, eles têm que trabalhar para poder manter aquela estrutura do status, né, da escola, da comida, de trabalhar para que as pessoas, que a família sobreviva. Então essas pessoas vão ficando isoladas, a relação fica complicada às vezes entre os familiares, o pai e a mãe, também por excesso de cobrança, às vezes acaba trazendo transtornos na família. Uma questão também que a gente fala da religiosidade, que a gente fala na medicina hoje como a espiritualidade, que vai além da religiosidade, que é o fato da pessoa reconhecer que ela não está aqui por acaso, que a gente está aqui para fazer diferença, para evoluir fisicamente, materialmente e espiritualmente. Então, como isso, a grande parte dos jovens vão se afastando da questão da religiosidade, então as pessoas acabam ficando cada vez mais individualistas e materialistas. Então isso leva uma vida estressante, desgastante. Chega um momento da vida, se ela não consegue aquilo que ela imaginava que ia conseguir, ela vai se frustrar. Ela vai ficar incomodada e começa a guardar rancores, mágoas, não consegue perdoar. Então isso tudo vai gerando uma energia interior que vai levar ao adoecimento. Porque produz mais radicais livres, pode produzir uma célula normal, levar um câncer, pode depositar gordura nas artérias e levar um infarto, um AVC. E depois de alguns anos, naturalmente, esses filhos vão, cada um segue a sua vida, os pais ficam em casa, nem sempre consegue ter algo que possa continuar fazendo, mas felizmente hoje também a melhor idade tem várias alternativas, mas as pessoas acabam se enclausurando e vão ficando deprimidas por questões pessoais, por questões de angústias, de frustrações, então se isolam e esse isolamento pode ser jovem, idoso, qualquer faixa etária, leva à depressão. E a depressão, como a ansiedade, que são dois extremos, às vezes a pessoa está depressiva e ansiosa. Às vezes está só ansiosa e está só depressiva. Normalmente são as duas coisas. Leva a essa questão de produção de excesso de hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, outros hormônios aí que são produzidos no cérebro, isso vai levar a um adoecimento.
da pessoa, a situação da depressão é uma situação que ela se enclausura e se afasta do mundo, mas isso também leva a doença cardiovascular e leva a câncer. Então, hoje, a depressão e a ansiedade são fatores de risco independentes para doença cardiovascular e câncer. Então, eu vejo vários pacientes jovens que não têm absolutamente nada, não tem colesterol, não é hipertenso, infarta. Aí você vai conversar com a pessoa, aquela pessoa que é ligada em 240, 24 horas, extremamente agitada. O que levou ao infarto? Foi o estresse. Sim, sim. Olha, doutor Almir, hoje o senhor falou uma coisa bastante interessante. Nós vivemos numa epidemia de depressão. O senhor é uma pessoa muito espiritualista, né? Desde que eu conheço, uma pessoa muito humana, uma pessoa que tem valores espirituais muito arraigados aí, um ser humano diferenciado no meio que a gente vive, né? Eu falo assim que é um diferente no meio de tantos iguais. Essa questão da frustração, do desejo de conseguir uma coisa, conseguir uma outra, e às vezes nem sempre a realidade é essa. A família, a estrutura familiar hoje também, o pai, a mãe, ele precisa de estar ali, ele precisa de fazer aquela manutenção familiar. E muitas vezes acontece no final da vida, eu vejo muitos idosos aí no desamparo, né? E muitos morrem, muitos infartam. Por quê? Porque eu acho que lá atrás não foi criada essa ponte, esses laços. Então muitos falam do coração. E eu tenho uma expressão muito que eu uso ela muito. Tem coração que mais apanha do que bate, né? E acho que esses corações que mais apanham do que bate estão aí, faltando essa questão, essa ponte de amor, esses laços, e às vezes chega no cardiologista e quer que o cardiologista faça um milagre. Quando acontece isso, qual é o milagre que o senhor faz? Qual que é a dica? Qual que é o profissional multidisciplinar que o senhor indica? O senhor se torna um terapeuta também? Eu acho que todos nós cardiologistas e de um modo geral, todos os médicos temos que ser também psicólogo, embora não sejamos, por formação, tenhamos algumas matérias, mas existe especialista para isso, que é o psicólogo, foi formado, e tem um médico psiquiatra que, eventualmente, no caso de uma depressão moderada grave, precisa de um psiquiatra que precisa de medicamento. Mas eu sempre passo o problema para a pessoa, né? Eu sempre converso, falo, você tem que se autocuidar. E eu também, eu tenho que ser exemplo. Nesse momento, eu também estou me cuidando. Cheguei à conclusão que se eu não fizer isso, eu vou embora antes da hora, que eu também tenho que ser exemplo para os meus pacientes. Mas eu falo, se você não fizer a sua parte, eu vou te medicar. E eu vejo isso, faço direto. E eu chamo a responsabilidade da pessoa. Se você tiver um infarto, a culpa vai ser sua, não vai ser da sua esposa ou do seu trabalho. É sua, porque você não está arrumando o tempo para falar, agora eu vou caminhar, agora eu vou tirar férias, agora eu vou passear com a minha família, agora eu vou conversar com os meus filhos, agora eu vou ter amigos para eu tomar uma cerveja, para sair, para passear. Então as pessoas vão se isolando e depois tenta procurar um profissional para que ele resolva a demanda. Nós vamos resolver aquela demanda pontual. Você está hipertenso, toma um remédio. Você está com diabetes, toma um remédio, faz uma dieta, faz uma atividade física. Claro que nós profissionais, e eu tenho isso perfeitamente claro, a gente precisa de outros profissionais, da equipe multiprofissional. Eu não tenho como orientar uma dieta adequada, por mais que eu saiba e possa ler, tem um especialista para isso que é um nutricionista, tem um psicólogo, tem um educador físico, tem um fisioterapeuta, enfim, essas pessoas têm que participar da melhoria para que a pessoa entenda que só o médico ou ela própria não vai ajudar sozinho, então ela tem que fazer a parte dela. Mas eu sempre encaminho para outros profissionais porque eu acredito muito na competência de uma ajuda multiprofissional, mas o mais importante é a pessoa fazer a parte dela, como eu disse, também colocar como tratamento a espiritualidade, sabe? Ela imaginar, não digo religiosidade, é assim, eu estou aqui por um acaso, começar a ler, começar a fazer yoga, começar a fazer meditação, começar a ir numa igreja, começar a fazer parte de um grupo de autoajuda, começar a ajudar as pessoas, começar a perdoar, começar a não querer guardar rancor nem mágoa, porque isso, quanto ela tira, ela não está dentro dela como energia negativa, porque essa energia que ela está guardando, em algum momento vai se manifestar, ou como um câncer, ou como um evento cardiovascular, não tem como escapar. Doutor, dentro desse assunto que hoje é macro, quando se fala de depressão, eu creio que os números vão além, né, do conhecimento, às vezes até mesmo da ciência, né? Então, eu quero até lembrar da importância das práticas e quero a sua validação
a respeito dessa cura para as doenças psicossomáticas. Hoje as pessoas estão adoecendo mais, as emoções estão adoecendo as pessoas, né? Ontem mesmo a gente viu o caso de uma jovem de 32 anos que jogou uma criança, ela dopou a criança, jogou essa criança pela janela em Belo Horizonte, e depois ela se jogou logo em seguida e pediu que a filha de 13 anos fizesse o mesmo, mas a filha recusou. Ou seja, é muito grave. Nós temos o Setembro Amarelo, que é uma data muito importante, né? Sério, essa é a questão das pessoas, né, tirarem a própria vida. Estamos chegando em extremos dessa importância de ter essa atenção, né, com esse cuidado integral desse ser humano. E como as práticas eu vejo ela como um ganho na medicina, como eu disse logo no início para o senhor, como o senhor vê, né, o terapeuta sistêmico familiar dentro dessa cura? Vou dar um exemplo até mais amplo. Nós temos hoje muitos moradores de rua, são pessoas que estão adoecidas, elas saem, né, da rua, recebem um banho quente, um alimento, mas elas voltam porque elas não estão curadas. Pessoas tirando vida, suicidando. Como o senhor vê esse profissional, que é o terapeuta sistêmico familiar, na cura da questão da saúde emocional? Na verdade, assim, o adoecimento emocional é um conjunto de fatores, né? As pessoas acabam ficando isoladas, né? Querendo conquistar as coisas de uma forma rápida, guardam angústias, frustrações, têm relacionamentos às vezes doentios, tóxicos, tem uma família desestruturada, tem um distanciamento da questão da espiritualidade, né? Então isso tudo leva a um adoecimento progressivo, contínuo, que em algum momento vai explodir. Isso a gente tem visto e principalmente piorou pós-pandemia de Covid, que foi um momento que as pessoas ficaram isoladas e a palavra morte era uma palavra que era diária, diuturna, e nós todos vimos conhecidos, pacientes, familiares, né, que morreram, então aquilo trouxe um trauma muito grande para todos nós. Nós já éramos adoecidos em função da sociedade consumista que a gente vive e a gente teve um momento que nós nos isolamos literalmente. Então até hoje as pessoas não se conscientizaram que o mundo voltou ao normal. Só que essa normalidade é uma normalidade entre aspas, porque as pessoas continuam não fazendo autocuidado. Então, se ela fizer o autocuidado, né, e por esse excesso de pressão, com certeza esse adoecimento emocional pode levar a um momento de maior gravidade, que é o suicídio, né? A gente tem visto suicídio em todas as faixas etárias, né, em crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, em função desse mundo isolacionista. Quer dizer, a pessoa vive em função de si próprio, não é capaz de imaginar que nós somos iguais, que eu estou aqui investindo na minha vida, na minha família, mas tem um outro ser humano que passa fome, um outro ser humano que está na rua isolado, um outro ser humano que está desempregado. Então, essa questão da fraternidade, do amor que a gente pode disponibilizar para as pessoas, nos traz tratamento também. Então, a partir do momento que eu ajudo alguém, eu recebo, mesmo que não seja um obrigado, que a gente nunca espera um obrigado, mas o fato de eu ter ajudado significa que isso melhora a minha vida. Então, o que está faltando? As pessoas continuarem produtivas e participarem da sociedade não de uma maneira egoísta, é de uma maneira participativa e ampliada. Eu tenho dinheiro, eu vou ajudar um indivíduo que não tem. Eu tenho um conhecimento numa área, eu vou ajudar alguém que não tem conhecimento. Enfim, então, se não se fizer isso, as pessoas cada vez vão se enclausurando, vivem em condomínio cercado, com guarda, com não sei o quê, quando a gente vive numa sociedade em que todo mundo tem sua importância. Então, a primeira coisa que eu falo, a gente tem que viver em comunidade. Viver em comunidade significa que eu tenho que imaginar que o meu irmão precisa de mim, o irmão, pessoas, e que se eu puder ajudar, eu tenho que ajudá-lo. Porque senão cada vez eu vivo num mundo mais individualista e vou ficar, com certeza, no futuro sozinho, deprimido, porque isso é o que acontece com todo mundo. Se a pessoa não ajudou, ela não vai ser ajudada lá na frente. E é interessante também que o próprio familiar, né, as pessoas estão muito conectadas. Tem alguém na sala, no quarto, e está todo mundo, às vezes, numa única casa, fala-se através de WhatsApp, por mensagens. E é importante também lembrar que o próprio familiar deve observar o comportamento daquela pessoa que às vezes se isolou,
está começando uma crise de depressão, ele tem que observar, né, até mesmo antes que essa pessoa tire a própria vida. Ou seja, é importante também essa observação do ente querido, né? E também a pessoa que está vivenciando uma depressão, ela precisa reagir e pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda, né? São grandes profissionais. Eu citei um terapeuta sistêmico familiar, né, quanto tantos outros que estão aí, que podem fazer essa cura. Ou seja, a partir dessa cura, eu creio que o senhor, como um cardiologista, né? Porque todos os sentimentos, eles falam que o sentimento ruim vai para o coração. O coração recebe as cargas. Então, quando houver essa cura aí, já começa a ter um processo de qualidade de vida, né, doutor? Sim. Pela medicina chinesa, o coração é o órgão aí da emoção, né? Pela medicina chinesa, e que todo mundo fala, né? E a raiva, né? Aquela coisa vai para o fígado. A gente fala que é o baço pâncreas, é o órgão da raiva, né? Daquela explosão. Essa é a ciência da medicina tradicional chinesa. Sim, e a gente tem que buscar o equilíbrio. Infelizmente, a gente passa uma vida inteira sem conseguir o equilíbrio, porque às vezes porque a gente não quis ou porque a gente achou que era difícil. O que é o equilíbrio? É eu entender que a vida tem um começo, um meio e um fim. E que nessa história eu tenho que fazer a diferença. E fazer a diferença é me autoajudar e ajudar as pessoas. É fazer parte da sociedade, é ter amigos, é ter um bom relacionamento, é fazer algo de voluntário. Porque quando a gente faz isso, a gente nunca vai se sentir perdido. Falar, acabou minha motivação, não. E em cima disso vem um sonho. A gente tem que sonhar, mas o sonhar sempre no sentido pessoal, mas no sentido coletivo. Eu quero um mundo melhor. O que eu posso fazer para isso? O que eu consigo contribuir? Mesmo que eu esteja aposentado, se você não fizer alguma coisa nesse sentido das práticas complementares, que a pessoa pode fazer sem necessidade de procurar pode fazer uma ginástica, hidroginástica, meditação, yoga, auriculoterapia, procurar um psicólogo se tiver com dificuldade, procurar um médico para orientar, ir numa atenção primária. Isso está disponibilizado não só na rede privada, mas na rede pública. E Uberlândia é uma cidade privilegiada. E é gratuito, né? E é gratuito para todo mundo. Tá aí, então, as pessoas têm que fazer parte dele e buscar apoio dos familiares, dos amigos, porque se não buscar e não querer viver, tipo assim, você está deprimido, você tem que abrir a porta, olhar o sol e falar assim, agora minha vida vai melhorar. E buscar esse... Você falou da atenção primária, os agentes de saúde, por exemplo, ele está dentro das residências ali, é um agente importante no processo da saúde primária, e ali mesmo, eu creio que é um local para ter roda de conversas, né? Grupo de hipertensos, de diabetes, dentro dessas unidades. Exatamente. Como você foi secretário, você vê essa necessidade, né, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. Pois é, doutor Almir, gostaria de ficar aqui mais tempo, né? Mas nós temos um tempo limite aqui de trabalho. Quero agradecê-lo muito, muito, muito. Eu falo que essa experiência desse bate-papo aqui, ela é muito enriquecedora para nós também, porque o senhor traz e tem valores que são bem inerentes na minha pessoa. Quem conhece eu mais intimamente, inclusive eu e o Aldair nos conhecemos num projeto social que eu desenvolvi alguns anos atrás, que chamava Rua da Alegria, e na pandemia a gente fez um trabalho fantástico também, porque eu sempre uso a expressão, não é o ter, é o ser. Sim. E para mim isso é a palavra de ordem. Eu quero te agradecer no nome da equipe Perfil Médico, que é eu, Odair, Luciano e mais toda a equipe de fotógrafos que faz parte desse trabalho aí que nós estamos recomeçando, do podcast Perfil Médico. Quero deixar o convite aberto para que a gente volte a falar novamente, porque eu vou falar uma coisa, a hora que a sua entrevista sair, vai ser um sucesso, porque o senhor é uma pessoa muito rica espiritualmente. Muito obrigada por essa oportunidade de nos enriquecer tanto. Eu que tenho a agradecer, como reiterando, vocês dois são pessoas que vivem no meu coração, né? Eu tenho um carinho especial pelos dois, que eu conheço há algum tempo, pela competência e o comprometimento. Você foi um sucesso, é um sucesso e será um sucesso. Não pelo que você produz, mas pelo que você é, pelo que você sabe, pelo seu conhecimento, pela sua empatia, que você é uma pessoa que todo mundo gosta, e o Odair também, extremamente profissional.
todos vocês. Então, assim, me coloco à disposição, gratidão por vocês terem me convidado. Hoje a gente abordou a cardiologia de uma forma muito superficial, né? Assim, sem aprofundar. Evidentemente, a gente pode falar especificamente de arritmia, de infarto, de hipertensão arterial, porque são questões específicas. Então, a gente abordou tudo de uma forma superficial e abrangente. Mas eu me coloco à disposição e, mais uma vez, gratidão. Bom, doutor, eu quero agradecer também você e fiquei muito feliz de reencontrar você depois de 4 anos atuando do seu lado, lá como profissional também da comunicação, junto com o Jorge Alexandre, com toda a sua equipe na Secretaria Municipal de Saúde, onde eu tenho um aprendizado muito grande, né? Com a atenção primária, com as campanhas, as datas preconizadas pelo Ministério da Saúde que nós desenvolvemos, todas as ações educativas, preventivas, principalmente o orgulho de fazer parte da sua gestão e trazer uma riqueza a contribuir com a saúde de Uberlândia que você trouxe juntamente com o prefeito, na época o Gilmar Machado, que foi as práticas integrativas, e eu senti muito orgulho. E com toda a nossa equipe, a gente fez o SUS em movimento, lembra? Nos municípios, nos assentamentos. Eu só agradeço a Deus por essa rica oportunidade e também de reencontrar você com saúde. Eu que agradeço, mas nós temos um tempo. Então, assim, eu sempre falei, quando eu entrei, que foi uma oportunidade de Deus, né? Porque eu não tinha nenhuma relação de proximidade com os colegas que me convidaram, de fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu sempre tive gratidão aos que me antecederam, aos que me sucederam e aos que estão à frente, porque a gente sabe que não é difícil, não é fácil você levar uma Secretaria de Saúde. Então, assim, eu não tenho crítica nenhuma, eu só parabenizo pela a coragem desses profissionais na área de saúde a aceitarem um cargo desse, que é um cargo pesado. E quando a gente passa num cargo, qualquer cargo que seja, eu fui sempre assim, ao longo da minha vida, eu sempre procurei fazer o meu melhor. E fazendo o meu melhor, a gente agrega pessoas boas do nosso lado. E fazendo o nosso melhor, a gente deixa legado. E quem recebe esse legado é a população, no caso do SUS, que recebe isso, como eu disse. Todos os lugares que eu passei, inclusive na Universidade Federal de Uberlândia, que a gente tem um serviço hoje de ecocardiografia que era microscópico, hoje virou uma referência no Brasil. O nosso serviço hoje de ecocardiografia é um dos melhores do Brasil. Tudo porque eu estou ali para fazer a diferença. E quando eu faço a diferença, eu chamo as pessoas para o meu lado que acreditam numa mudança. E essa mudança nunca é sozinha, é uma mudança coletiva. É só dessa forma, trazendo as pessoas para o nosso lado, que a gente consegue melhorar o mundo. Obrigado.